Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional e hoje o assunto é faturamento. Como descobrir o faturamento da sua empresa? Então a gente vai responder hoje algumas perguntas, né? Quantas vendas você faz no mês? Qual o valor total das vendas no mês? O que é um faturamento e qual a sua importância? Então, vamos primeiro o que é faturamento, né? Então, quando a gente fala de valor total das vendas realizadas em um determinado período, isso a gente chama de faturamento bruto, tá? O faturamento bruto nada mais é do que o valor da venda feita ao cliente. Então, a gente vai somar todas essas vendas e essas vendas no final de um determinado período. Geralmente aqui a gente vai utilizar o período de um mês, mas pode ser anos, pode ser dias, pode ser um dia. Então, e aí a gente vai falar sobre faturamento bruto, tá? Que é o valor total das vendas, tá? A gente não vai tirar imposto, não vai tirar custos, é o valor que a gente fez a venda para o cliente final, tá? E o faturamento a gente não pode confundir com a entrada de dinheiro, tá? A entrada de dinheiro é outra coisa. Então, vou passar aqui um exemplo para a gente poder entender um pouco melhor. Então, vamos supor que no mês de maio a gente vendeu camisas, né? Então, a gente vendeu um total de 10 camisas no mês de maio. Então, cada uma custa R$ 50, tá? Então, o que que a gente vai fazer? 10 camisas vezes 50, tá? E vai me dar um faturamento de R$ 500 no mês de maio, tá? E aí, como é que o cliente pagou? Ah, parte pagou à vista, no dinheiro no débito e parte no crédito 30 dias, tá? Então, vamos supor, você vai receber à vista R$ 200 no mês de maio e o crédito que é 30 dias vai receber em junho. Então, essas são as entradas. Então, esse, na verdade, seria o nosso fluxo de caixa. Então, 200 em maio e 300 em junho. O faturamento ele não se importa teoricamente com as formas de pagamento. É o quanto você vendeu naquele mês ou no dia, no caso, né? Então o faturamento é R$ 500, tá? Então a gente não pode confundir o que é entrada com faturamento. Faturamento é o que você vendeu no mês de maio, tá? Independente se o dinheiro que vai cair já caiu ou vai cair no futuro. Dá outro exemplo para serviços, né? No mês de março, a gente fez uma consultoria a um cliente por R$ 6.000, tá? Qual que é o faturamento de março? R$ 6.000. Ah, como foi feito o pagamento? Ah, a primeira parcela em abril, a segunda em maio, a terceira em julho. O faturamento de março é R$ 6.000, tá ok? Esses 2.000, a forma de pagamento a gente usa nas entradas que é fluxo de caixa, tá? Então a gente tem que separar, entender bem isso, porque o faturamento ele vai dar uma outra análise do que as entradas e saídas. Então, o que não é faturamento? A gente já falou que não é fluxo de caixa. Então, o faturamento não é o que entra de dinheiro na empresa, nem o que sai. O faturamento não é lucro, porque o faturamento é só a venda que você fez para o cliente, a gente não abateu nenhuma despesa, tá? Então, a gente não pode confundir com isso, tá? Porque se você achar que seu faturamento é o dinheiro que entrou, você vai ter problema na hora de pagar as contas, tá? Porque quando você faz a venda, como a gente viu nos exemplos, você faz no mês de março de R$ 6.000, esses R$ 6.000 não vão entrar, tá? Então a gente não pode confundir com isso. A gente não pode confundir também que é o seu lucro. Ah, eu faturo R$ 10.000 por mês. Não quer dizer que você ganhe R$ 10.000, certo? Então a gente tem que ter bem claro o faturamento, tá? O faturamento vai ser a primeira linha que a gente vai ver de um, de um DRE, por exemplo, de um demonstrativo financeiro. Ele é o primeiro, tá? Ele é o dado mais completo que a gente vai ter, tá? De forma mais básica, tá? E por que é importante saber o faturamento, né? Porque com ele você consegue calcular os impostos, porque os impostos é cobrado na venda, tá? Então é na venda bruta, quanto que você vendeu para o consumidor, então você consegue calcular esses impostos, sabendo qual que é o seu faturamento, sabendo qual que é o valor da venda do seu produto final. Então, se você consegue determinar qual é o enquadramento da sua empresa, se você é microempresário ou se você está no Simples Nacional, tá? Você consegue fazer planejamento e análise, nós vamos falar um pouco mais para frente, e os dados vão te dar mais segurança e confiabilidade para o seu negócio. Então a gente vai dar alguns exemplos de que é importante, por que é tão importante a gente saber esse faturamento, tá? Ah, se
se determinado dia vendeu mais, vendeu menos, se naquele mês vendeu mais, se vendeu menos, para a gente conseguir se organizar, tá? Então, o primeiro passo para descobrir o seu faturamento é você anotar. Então, seja num sistema, um software que você tenha que faça vendas, seja num caderno que você anote, ou no celular, ou no computador. O primeiro passo é anotar todas as suas vendas, tá? Então, você vai pegar uma planilha ou um papel, você vai escrever o período, por exemplo, um mês. Então, nós estamos hoje em maio, então vamos pegar o mês de junho para começar. Porque é ideal você pegar do primeiro dia do mês até o final do dia do mês para a gente conseguir fazer análises, né? Então, não escolher qualquer período, né? Então, geralmente escolha um mês para a gente comparar, né? Lista todas essas vendas que você fez dia a dia por mês e soma tudo. Isso vai ser o seu faturamento bruto no período, tá? Isso é super importante a gente pelo menos ter esses dados, né? Como a gente está fazendo um entendimento básico nessa playlist, então é importante a gente já começar a ter esses dados, tá? Então vamos por exemplo. Então em abril a gente vendeu duas camisas, tá? Então foi cada camisa custa R$ 50, o total do primeiro dia foi R$ 100. Então a gente pode anotar nessa planilha dia um, né? Vamos supor que foi dia 1 do 6, duas camisas, total do dia R$ 100, tá? Aí no dia 3, por exemplo, a gente vendeu uma consultoria. Então a gente vendeu no dia 3 consultoria, valor R$ 500. E no dia 5 a gente vendeu um tênis. Tá? Então a gente coloca lá na planilha, ou anota no papel, dia 5 vendemos a venda de um tênis igual assim, a R$ 80. E aí vamos supor que só vendemos isso no mês de abril. Então a gente vai somar 100, né, que é o total do dia 1, 500, que é o total do dia 3, e 80, que é do dia 5, tá? Então aí o total de vendas de abril vai ser 680, esse vai ser o seu faturamento bruto de abril, tá? Então sempre importante a gente anotar dia a dia. Se você quiser anotar venda a venda, melhor ainda. Quanto mais dados você tiver, melhor vai ser a sua análise, tá? A princípio, se você não consegue anotar todas as vendas, detalhado, não tem problema. Você sabendo o que você vendeu no total do dia, já vai ajudar para você depois somar, para você ver quanto que você vendeu no final do mês. Qual vai ser o seu faturamento no final do mês. Tá? Importante a gente começar a anotar. Tá? E por que é importante você ter esse controle de vendas? Como fazer esse controle de vendas? Tá? Você precisa utilizar o melhor, né, que seria um programa chamado, que é um software chamado ERP, tá? Que ele faz todo o controle da empresa, tanto financeiro, de produção, de vendas, tá? Ou algum outro produto específico, tem programas que é para oficina, programas que é para cabeleireiro. Esses programas específicos, ele vai fazer o controle da venda para vocês, tá? Ou quem está começando agora, não tem um software, montar uma planilha, tá? Que a gente vai montar aqui num próximo vídeo, uma planilha de vendas simples, ou anotar num caderno. Esses dados têm que estar anotados em algum lugar, seja no software, seja na planilha, seja no caderno, tá? Porque sem esses dados a gente não consegue fazer nenhuma análise, a gente não consegue verificar nada do nosso negócio, como que tá, como que não tá. É, então é super importante a gente começar a anotar, tá? Quando a gente começa a anotar? Agora, tá bom? Vamos começar a anotar agora, tá? E que tipo de análise a gente pode fazer? Eu trouxe algumas análises mais simples. Então, o que que a gente pode ver? Se a nossa empresa está crescendo mês a mês, ou se você é uma empresa que você tem, por exemplo, se você trabalha num shopping ou comerciante, você vai conseguir saber quais são os melhores dias, quais são os melhores horários de venda, até para você saber se você abre mais cedo, se você abre mais tarde a sua loja, né? Se você tem uma loja física, qual o período que eu tenho que deixar mais funcionários na loja, porque vai ter mais clientes. Eu sei que a gente que já está no comércio há muito tempo, mais ou menos por experiência sabe, tá? Mas se você tiver esses dados, essas análises, fica muito mais fácil de você provar isso para os funcionários, para você tomar
atitudes com mais confiança. Então você tem os dados, né, como segurança, faz, não, isso daqui que eu estou fazendo não é só experiência, eu tenho dados, aqui na minha planilha mostra que esses são esses dados. Ou seja, a gente pode comparar como é que foi o ano anterior com, com esse ano agora, se melhorou, se não melhorou. Tá? Então a gente consegue fazer essas análises mais simples. Por exemplo, se sua empresa é sazonal, se não é. Então você pode começar a tomar algumas atitudes operacionais mesmo, tá? Para você conseguir aproveitar mais as vendas, tá? Tá? Então, para finalizar esse vídeo hoje, o faturamento é a quantidade de vendas em um determinado período. Então, ele pode ser anual, pode ser mensal, pode ser até diário, dependendo da quantidade de vendas que você tem. Então, quanto mais vendas você tem, mais controle você precisa. Tá? E quanto mais controle, provavelmente você precisa de um sistema, porque se você tem muitas vendas, você vai provavelmente precisar emitir cupom fiscal, provavelmente você deve ter um sistema já que gera essas vendas, você não está conseguindo olhar elas, tá? Se para você ainda é difícil olhar no sistema, você pode guardar esses comprovantes, bota na planilha, tá? Para a gente começar a ver essas análises de faturamento, depois você vai, entra em contato com o software, verifica como é que faz, tá? Então eu vou te postar o passo a passo. Se você ainda tem dificuldade com isso, eu vou no próximo vídeo criar uma planilha do zero para quem quiser criar ela, tá? E lembrando, quanto mais detalhe você tiver na sua planilha, melhor, tá? Então se tiver horário, se você tiver a data, se você tiver venda por venda, o produto, a descrição tudo certinho, quanto mais dado, melhor, tá? Mas para quem está iniciando, você já anotar já ajuda bastante, tá bom? Então, queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. Esses slides vão estar na descrição, tá? Para baixar. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você gostou, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. E é isso aí. Muito obrigado.